Olá, eu sou a Thaís, psicóloga do ND. No Dicas do Núcleo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é bem recorrente nas salas de psicologia das escolas, que são as mordidas, que acontecem normalmente com as crianças pequenininhas de 2 e 3 anos. E tem preocupado bastante os papais e mamães, principalmente aqueles que são marinheiros de primeira viagem. Muita gente pergunta: o meu filho está mordendo na escola, o que eu faço? Ou o meu filho foi mordido na escola, o que eu faço? E os pais chegam na nossa sala bem angustiados, envergonhados e preocupados com essa fase das crianças. Ou chateados, querendo saber por que os seus filhos foram mordidos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Por que é que as crianças mordem? As crianças, essa fase da mordida das crianças entre 2 e 3 anos é uma fase que nós dizemos normal. Elas estão nessa fase no estágio que nós chamamos de fase oral, pela classificação da psicanálise do desenvolvimento das crianças. Então essa fase oral é a fase mais primitiva do estágio de desenvolvimento infantil e ela é bem importante. Nessa fase as crianças ainda não dominam a linguagem completamente, então elas vão usar outras formas de comunicação para se expressar. E a forma mais utilizada por elas, que ainda são crianças que não falam completamente, ainda não dominam a linguagem, são os órgãos das vias orais, a boca, a língua, a mucosa bucal. Logicamente, você pode perceber, desde que o bebê nasce, todo o meio de exploração do mundo que ele tem é a boca. Ele mama, ele se alimenta pela sucção e ele vai conhecendo e explorando o mundo através dessas vias orais. Por isso se diz que a criança fica esse tempo nessa fase oral. Também é uma característica dessa fase oral o egocentrismo, porque a criança, ela assim que nasce e até essa idade dos 2, 3 anos, ela sente como se ela fosse o centro e que tudo que ela quer precisa ser realizado. Então, sem saber como se comunicar perfeitamente e desejando que tudo que ela quer seja realizado, quando ela quer alguma coisa e não consegue dizer o que, ela vai e nhaque. Quando quer um brinquedo e não tem, quando quer sair da sala e não pode, quando quer o que quiser, ela vai e nhaque. O fato de elas estarem na fase oral e ser uma coisa considerada normal nessa idade não significa que os pais devam aceitar as mordidas como uma coisa rotineira. Elas precisam ser ensinadas, as crianças precisam aprender que a mordida não é a melhor forma de se comunicar e de conseguir o que quer. E é papel do adulto fazer essa mediação, mostrar que ela já pode sim utilizar a linguagem, utilizar o diálogo para conseguir o que quer e não usar as expressões corporais. Quando os adultos não fazem essa mediação, as crianças crescem se utilizando da linguagem corporal e chegam na idade mais avançada fazendo aquelas birras, fazendo aqueles escândalos, se jogando no chão, utilizando sempre o corpo para se comunicar e não a linguagem e não o diálogo. Então é muito importante que nós adultos façamos essa mediação, sempre motivando a criança a expressar através da fala o seu sentimento. Se ela está mordendo porque está chateada, porque está triste, porque está ansiosa, porque está indignada, é bom que a gente faça essa conversa com a criança, retire dela através da linguagem o sentimento e faça com que ela expresse, inclusive para a criança a quem ela mordeu, ou o contrário, a criança que foi mordida expresse a sua insatisfação, o seu incômodo, a sua dor, para a criança que mordeu sentir como foi ruim. Thaís, me fala, como é que as crianças aprendem a morder? As crianças não nascem sabendo morder, assim como não nascem sabendo beliscar, puxar cabelo, tudo isso é aprendido socialmente. As crianças aprendem a morder, a empurrar, a bater com as outras crianças ou com os próprios adultos. Às vezes nós adultos temos a mania de beliscar a bochechinha, dar uma mordidinha, e aí as crianças vão vendo e vão aprendendo e vão imitando o nosso comportamento. Assim como tem família que diz, mas lá em casa não tem essa brincadeira de morder, de puxar, não sei o quê, mas na escola eles veem algumas crianças que já trazem esse hábito de casa. Então, o hábito do morder, do puxar cabelo, do empurrar, tudo isso é aprendido nas relações. A criança não nasce com esse instinto de morder. E Thaís, em quais situações as crianças mordem? Como eu falei, as crianças mordem quando elas estão se sentindo incomodadas ou quando elas desejam alguma coisa que elas não conseguem obter sozinhas. Quando estão se sentindo abandonadas, inseguras, quando estão disputando por alguma coisa que querem muito com outra criança. Ou quando estão disputando, por exemplo, a amizade de alguém, ou o cuidado ou o carinho de alguém.
Normalmente, quando a mãe está grávida do segundo filho, do terceiro filho, ou quando a professora está grávida, as crianças começam a ter reações de mordida para expressar essa insatisfação, esse medo de perder o seu lugar, esse medo de ser abandonado. E como é que eu faço, Thaís, para lidar com o meu filho que mordeu? O que eu tenho que fazer? Como eu já disse antes, nós não podemos simplesmente ignorar e achar que a mordida por